dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Espero que todos estejam bem, tenham passado uma boa semana, apesar de todas as nossas dificuldades que temos enfrentado, mas espero vê-los em breve, espero que novamente nós nos vejamos em breve aí. E até lá nós vamos trazer para os irmãos a palavra que o Senhor tem para nós esta manhã, que se encontra em João 9, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, onde diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Amém? Feche os seus olhos neste momento, ore a Deus, peça a Ele que venha falar com você através dessa palavra. Amém? Pai de amor, Pai de bondade, na Tua santa presença, Deus, nós Te louvamos, ó Pai, por esse dia, Senhor Deus, que o Senhor nos fez, ó Pai. Este é o dia que o Senhor fez, por isso nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua igreja, Senhor Deus, que apesar, Senhor Deus, de estar impossibilitada de se reunir, Senhor Deus, no espaço físico, tem a possibilidade, Senhor Deus, de se reunir, Senhor Deus, por meio da internet, Senhor Deus, onde podemos, ó Pai, ser edificados com a Tua palavra, Pai. E que não seja, Senhor Deus, diferente, Senhor Deus, neste momento. Que o Senhor venha falar, ó Pai, através da Tua palavra, as nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor venha nos usar, Senhor Deus, como vaso nas Tuas mãos. Coloca a Tua mão de poder sobre as nossas vidas e fala, Senhor Deus, a todos aqueles, ó Pai, que ouvirem, Senhor Deus, e virem, Senhor Deus, essa mensagem, Senhor Deus. Que ninguém, Senhor Deus, continue, Senhor Deus, da mesma forma, mas que ao ouvir essa palavra, Senhor Deus, sejam transformados pelo poder, Senhor Deus, da Tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sei com a Tua igreja, Senhor Deus, em cada canto da Tua terra, Senhor Deus, e a igreja do Senhor, ó Pai, em Jardim Cachoeira. Por essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das perguntas mais comum que o ser humano faz quando está passando por um momento de dor ou de sofrimento é: por quê? Será que eu não orei direito como eu deveria orar? Por que isso está acontecendo comigo? O que é que eu fiz de errado? Será que eu não falhei em alguma coisa? Ou será que Deus está me castigando por alguma coisa? Ou alguma coisa que eu fiz, ou alguma coisa que eu falei? Quando nós lemos esse texto, notamos que a pergunta não parte daquele cego, na verdade, apesar de provavelmente ele deve ter feito sim essas perguntas na vida dele durante os seus anos de vida, por que ele era cego, ou por que ele estava daquele jeito. Mas nós percebemos que ao invés de partir do cego, essa pergunta foi feita pelos discípulos de Jesus, Isso significa que aquele homem devia ser julgado, constantemente por aquelas pessoas que passavam naquele lugar. Podemos ver isso um pouco mais à frente, lá no versículo 34, quando aquele homem começa a derrubar a lógica dos fariseus, e os fariseus ficam nervosos com ele e dizem aquelas palavras, como sendo tu, como tu, que é nascido todo em pecado, vem ensinar a nós, como se eles fossem menos pecadores do que aquele homem, A verdade, meus irmãos, é que nós temos que tomar cuidado com a forma com que falamos das pessoas, a forma com que nós julgamos as pessoas, ou como nós vemos as pessoas, na verdade. Quantas vezes não somos como os discípulos de Jesus, ou como aqueles fariseus e tantos outros que passaram por aquele lugar e desprezaram aquele homem porque ele era cego, estava ali mendigando alimento. Pessoas deixam de ir à igreja porque sentem medo de serem julgados, muitas vezes. E quantas vezes nós não julgamos as pessoas, não é verdade? O pastor foi subir de repente lá no púlpito e de alguma forma ele escorregou na escada, caiu,
ou tropeçou no fio, né? E aí o que é que nós pensamos, né? Ah lá, ó, perdeu a moral, né? Deve estar em pecado, é castigo de Deus, a mão do Senhor está pesando sobre a vida dele, não é verdade? E a mensagem que ele vai pregar ali naquele momento, muitas vezes nós nem damos atenção porque já julgamos ao subir ali pelo fato dele ter caído ali, pelo fato dele ter tropeçado num fio, né? E muitas vezes nós julgamos as pessoas, olha só, está sendo castigado, olha, o pastor caiu, onde já se viu, né? Na hora que ele ia pregar, olha, Deus derrubando ele aí, né? Parece ridículo, né? É isso que eu estou falando, mas infelizmente isso acontece em muitos lugares, né? Muitos de nós, como aqueles fariseus, nos achamos mais santos do que outros e nos esquecemos que o que nós recebemos de Deus foi o favor que nós não merecíamos, não é verdade? Isso se chama o quê? Isso se chama graça, favor que nós não merecemos. Quando nós aceitamos essa graça, Deus perdoa os nossos pecados, mas isso não me faz melhor do que ninguém por aí, não é verdade? Temos pessoas que não são cristãos, que são muito melhores do que cristãos que se encontram nas igrejas hoje. São melhores pais do que os pais cristãos, são melhores filhos do que os filhos cristãos, são melhores maridos, né? São melhores esposas, melhores chefes, melhores funcionários, né? A diferença é que um vive debaixo dessa maravilhosa graça e o outro não, né? Nós podemos ver então em Lucas 13, de 1 a 5, ele diz o seguinte, Lucas 13, de 1 a 5, ele diz assim, naquele mesmo tempo estava presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue de Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes, cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não arrependerdes, todos de igual modo perecereis, né? Então nós vemos aí, sabe aquela pessoa que um dia você olhou na televisão e julgou indigna, né? Merecedora de julgamento, e que todo sofrimento para aquela pessoa ainda é pouco, é muito pouco para ela? Jesus está dizendo aqui que aquele que não se arrepender dos seus pecados e não aceitar essa graça que ele oferece por meio do seu Filho Jesus Cristo, o castigo que aquela pessoa vai ter o dia em que Jesus Cristo voltar será o mesmo castigo que ele irá receber, né? Muitas pessoas se julgam melhores que as outras por causa das suas boas ações, mas isso não as levará para o céu. Os discípulos de Jesus fizeram um julgamento precipitado daquele homem cego, né? Por que aquele homem nasceu cego? Foi essa a pergunta que eles fizeram para Jesus. Por que aquele homem nasceu daquele jeito? Foi culpa dele? Foi por causa do pecado dele? Ou foi por causa do pecado dos pais dele, né? Foi essa pergunta que eles fizeram para Jesus Cristo. Eles já tinham uma ideia formada sobre aquele assunto. Por isso deram duas opções para Jesus responder, para ele escolher uma, não é verdade? Mas a resposta de Jesus foi, nem ele pecou, isso no versículo 3, né, de João 9, ele diz assim, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus, né? A pergunta que os discípulos fizeram para Jesus foi, por quê? Né? Mas a resposta de Jesus para eles foi, para quê? Talvez nós devemos deixar de questionar a Deus o porquê, né? Devemos deixar de questionar a Deus o porquê e a partir do momento em que entendemos que é para quê, não é verdade? Nós devemos então fazer o quê? Nós devemos deixar de questionar a Deus o porquê das situações que acontecem na nossa vida, né? E entender que talvez não seja o porquê, talvez seja para quê, né? Por que estou passando por essa prova tão difícil na minha vida, não é verdade? Jesus responde a sua pergunta, para que se manifeste em você as obras de Deus, né? Deus abençoe a sua vida grandemente e que essa mensagem tenha tocado teu coração,
que ela tenha chegado até você, né? Que essa mensagem tenha chegado até você pelo poder do nosso Deus. E que você, a partir de então, passe a entender que as coisas que acontecem na sua vida nem sempre acontecem porque você está em pecado, ou porque você é menos santo do que um outro irmão que está na igreja, ou porque você merece castigo de Deus, né? Porque você está sendo castigado por Deus. Você deve então parar de questionar o porquê e começar a entender para quê. E que as obras de Deus se manifestem na sua vida, independente da situação que você esteja passando ou com as dificuldades que você esteja. Lembre-se, Deus ele tem obras a fazer na sua vida. Para que as obras do Senhor sejam manifestadas na sua vida, Deus está trabalhando na vida de cada um de nós, né? E Ele está trabalhando na nossa vida no para quê, não no porquê. Para que as obras do Senhor sejam manifestas em nossas vidas, através de situações boas e através de situações ruins. Que nós possamos saber dar graças a Deus, né? Possamos glorificar a Deus nos momentos bons e nos momentos ruins das nossas vidas. E que tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, que a glória do Senhor se manifeste na nossa vida, para que a nossa vida sirva de exemplo para todos aqueles que nos veem, que possamos ser sal, que possamos ser luz nessa terra, que possamos levar alegria e manifestar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Que os irmãos tenham uma manhã abençoada por Deus, que o Senhor abençoe e que seja comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, que possamos fazer tudo para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.